Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão no canal do YouTube e também no Telegram. Hoje vamos resolver aqui questões da disciplina de Direito Constitucional, especificamente com o tema processo legislativo. Esse tema que é tão presente nos concursos públicos e que alguns candidatos sentem uma certa dificuldade. Então hoje nós vamos trabalhar aqui esse tema em questões, tá bom? Já convido você a curtir o vídeo, deixar o seu comentário, interagir e, é claro, se inscrever e ativar as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado, atuo como advogado público há alguns anos, sou professor de diversos preparatórios e especializações pelo Brasil, doutorando em Direito Público e autor de livros e artigos jurídicos, inclusive autor da Constituição Federal comentada pela editora Juspódio. E quero convidar você a fazer parte do meu canal no Telegram. Se você ainda não integra, pegue agora mesmo o seu celular, aponte a câmera para esse QR Code e então você terá acesso gratuito a todo o conteúdo que eu posto por lá. Inclusive, as questões que nós vamos resolver hoje foram previamente disponibilizadas ao longo da semana no canal do Telegram. É só pegar o seu celular e apontar a câmera para esse QR Code agora mesmo ou ao final do vídeo na reprise, tá bom? Então vamos lá começar a resolver as nossas questões com o tema processo legislativo. A primeira questão foi cobrada em um concurso de Procuradoria Municipal e diz assim: sobre o processo de emenda à Constituição Federal de 88, considere as seguintes afirmações. Item 1. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. Cuidado, esse item está errado. Ele está cobrando de você conhecimento acerca do princípio da irrepetibilidade. De fato, uma emenda constitucional não pode ser reapresentada se ela for rejeitada ou havida por prejudicada. No entanto, essa vedação vale apenas durante uma sessão legislativa, que é diferente de uma legislatura. Para quem não lembra, sessão legislativa tem duração de 1 ano, enquanto que uma legislatura tem duração de 4 anos. Então, se uma emenda for rejeitada ou havida como prejudicada nesse ano de 2020, ela pode, por exemplo, ser reapresentada no ano de 2021. Então, o erro desse item está ao colocar aqui na mesma legislatura, enquanto deveria ser, na verdade, na mesma sessão legislativa. O item 2 fala assim: a emenda à Constituição deve ser promulgada pela Câmara dos Deputados com o respectivo número de ordem. Um item que também está errado, gente. A promulgação de emenda à Constituição está prevista lá no artigo 60 da nossa Constituição Federal e normalmente é objeto de cobrança em questões de concurso público. Diferentemente das leis em geral, a emenda não é promulgada pelo presidente da República, e sim pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aqui nós temos um erro, porque está falando que é promulgado pela Câmara dos Deputados e não corresponde, portanto, àquilo que está no artigo 60 da Constituição Federal. O item 3 diz assim: a Constituição pode ser emendada mediante proposta de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, tá? Manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Bem, se você for na Constituição Federal, lá no artigo 60, você vai encontrar no item 1, 2 e 3 quem tem legitimidade para apresentar PEC, e no item 3 você vai encontrar exatamente o que está nesse item 3 aqui da questão. Então, apenas ele quer o correto. O que está certo nesses itens? Então, você deveria marcar letra D, porque apenas o item 3 se encontra correto, tá? Uma questão que eu chamo de conjunto de itens, né? É a questão mais chatinha que tem de se fazer, porque acaba cobrando do candidato 3 em 1. Você tem que saber, né, meio que o que é verdadeiro, o que é falso e tudo mais. Então, cuidado com esse tipo de questão quando você for treinar. Por isso, a importância de treinar. Como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Segunda questão, então,
na tela, segunda questão que nós disponibilizamos para você que integra o canal do Telegram. Sobre o processo legislativo na Constituição Federal de 88, pode-se afirmar que... Agora nós temos uma questão direta, cujo conteúdo está sendo cobrado nas alternativas. A letra A diz assim: a reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo pode ser realizada na mesma sessão legislativa. Ora, o princípio da irrepetibilidade vale para a emenda, que não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, e para medidas provisórias, que também não podem ser reapresentadas na mesma sessão legislativa. Apenas ele tem uma exceção para leis, né? Lei ordinária que for rejeitada ou prejudicada durante, né, uma sessão legislativa pode ser reapresentada mediante um quórum mínimo previsto lá na Constituição Federal. Mas no caso de emenda e de MP, não pode haver reapresentação na mesma sessão legislativa. Então, a letra A é a alternativa errada, porque diz que pode, enquanto a Constituição veda. Letra B. A reapresentação de proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada pode ser realizada na mesma sessão legislativa. Também errado, gente. Princípio da irrepetibilidade. Nem MP, nem emenda pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa quando rejeitada ou havida por prejudicada. Letra C. A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município depende de previsão expressa na respectiva lei orgânica municipal, uma vez que a Constituição Federal de 88 é silente sobre o assunto. Também errada, tá, gente? A nossa Constituição trata também de processo legislativo municipal um pouco antes, né? E tem lá a previsão para iniciativa popular no âmbito municipal. E a letra D prevê que o presidente da República pode solicitar urgência para apreciação de projetos de lei apenas quando os mesmos forem de sua iniciativa. E é exatamente isso, gente. Se você procurar na Constituição Federal, você vai encontrar a possibilidade do presidente da República solicitar essa urgência em processos, né, da sua iniciativa no artigo 64, parágrafo 1º. Então, letra D foi considerada como correta, cobrando literalidade da Constituição para o candidato. Duas questões de Procuradoria Municipal para você ver como esse conteúdo normalmente é cobrado, tá? Você que integra aí o meu canal Telegram já deve ter sentido que eu escolho, né, níveis diferentes de questões para que você possa treinar desde um concurso mais básico até um concurso mais difícil. É muito importante ter essa amplitude de visão, tanto em relação ao concurso como em relação também à banca. Conhecendo, né, as questões. Essa semana, por exemplo, eu comentei em áudio os tipos de questões que nós temos. Existem questões diretas, indiretas, questões de caso prático, conjunto de itens, né, assertivas, certo ou errado. E é muito importante você conhecer essas modalidades, tá bom? Mais uma questão, a questão de número 3, agora de promotor de justiça, uma questão de 2019, que cobrou o assunto assim. Considere, ou melhor, sobre o processo legislativo, assinale a resposta incorreta. Perceba, ele agora quer a alternativa errada. Normalmente, em concurso de promotoria, né, promotor de justiça, procurador da República, magistratura, esse modelo de marque a incorreta é muito utilizado nos concursos públicos. Então, tenha cuidado para você fazer uma vinculação com o tipo de carreira que você está em busca. A letra A diz assim: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar ao Congresso Nacional. Perfeito, né, gente? É isso aqui, só que ele quer a incorreta, então segue na sequência. Letra B. A proposta de emenda constitucional será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros, e será promulgada pelo presidente do Senado Federal. Aqui nós temos um erro. Como eu falei anteriormente, a promulgação de emendas constitucionais é feita pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e não pelo presidente do Senado. E como ele está pedindo a alternativa incorreta, a letra B seria então a alternativa a ser marcada nessa questão. Tranquilo? Letra C diz assim:
A lei ordinária que destoa de lei complementar é inconstitucional por invadir âmbito normativo que lhe é alheio e não por ferir o princípio da hierarquia das leis conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E, gente, isso aqui é polêmico, né? Mas o Supremo Tribunal Federal já decidiu. Né? O que foi que o Supremo disse? Que não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Como assim, Marcílio? Eu sempre aprendi isso. De fato, respira fundo. Mesmo, né, isso tendo sido ensinado durante muitos anos, o Supremo afirmou que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Embora tenhamos aí quórums diferentes, lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta, não há hierarquia, um não está acima do outro. O que foi que o Supremo Tribunal Federal entendeu? Que, na verdade, o que existe é uma competência constitucionalmente conferida. A Constituição diz assim, olha, essa matéria é de lei complementar, essa matéria é de lei ordinária. Mas nós não temos um acima do outro, tá? Inclusive, eu comento esse assunto em um dos vídeos aqui do canal do YouTube explicando a hierarquia, né, inexistente nesse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, está correto, de fato, né, é inconstitucional por invadir competência e não pelo princípio da hierarquia. E a letra D fala que, conforme a Constituição Federal, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Perfeito, né? Não se pode editar MP sobre matéria que esteja reservada à lei complementar. Então, a única que está incorreta, errada, conforme o enunciado, é a letra B. Modelo de questão inversa, né? Essa questão que não está cobrando de você a alternativa correta, mas sim a errada. Bora para mais uma questão, então. A questão de número 4, que eu disponibilizei lá no canal do Telegram, diz assim: a respeito do processo legislativo brasileiro, é correto afirmar que... Letra A, ele quer a alternativa correta agora, tá, gente? Questão direta, mas alternativa correta. Um concurso de juiz de direito substituto 2019. A letra A diz que não será admitida emenda constitucional tendente a abolir o voto obrigatório por se tratar de cláusula pétrea. Cuidado, tá? Cláusula pétrea, nós temos ali descrita ela, né, no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. São matérias que não podem ser abolidas da Constituição Federal. E lá tem o voto, mas não o voto obrigatório. O voto obrigatório não é cláusula pétrea de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Marcílio, isso significa dizer, então, que uma emenda constitucional pode abolir o voto obrigatório e torná-lo facultativo? Pode. Basta você ler o artigo 60, parágrafo 4º, que você vai ver que não consta voto obrigatório, tá? Letra B diz assim, olha, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá editar medidas provisórias, ainda que sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional, quando se verificar a demora legislativa. Essa alternativa também está errada, tá? De fato, o presidente da República pode editar uma medida provisória nos casos de relevância e urgência. Apesar disso, a própria Constituição proíbe o presidente de editar um MP quando esse assunto já estiver regulado em um projeto de lei que o Congresso já tenha aprovado e enviado para sanção. Por quê? Porque aquela regulação já está sob posse ali do presidente para ele sancionar. Então, ao invés de editar um MP, decida sobre a sanção ou veto, né? Então, é o que a Constituição nos traz. No caso de já ter sido apreciado pelo Congresso e enviado, o presidente deve sancionar ou vetar. Letra C. São de iniciativa concorrente do presidente da República e dos membros do Congresso Nacional as leis que disponham sobre organização administrativa e judiciária, tá? Errada essa questão, gente. Quando a gente fala sobre organização administrativa, é do chefe do Executivo, presidente da República, e organização judiciária também tem competência exclusiva definida na Constituição com participação do Judiciário. Então, letra D. O veto parcial somente poderá abranger texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea, mas nunca poderá recair sobre palavras individualmente. Isso aqui está correto, de fato é exatamente isso, né? A Constituição permite ao presidente da República vetar
quando nós tivemos ali um artigo de lei, né, uma disposição contrária ao interesse público ou inconstitucional. É o veto que a gente chama de político e o veto jurídico. Porém, esse veto não pode ser sobre uma palavra, para não modificar o sentido daquilo que foi enviado pelo Congresso. Tem que ser, então, sobre um texto integral. Um texto, né, de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. E, portanto, como ele quer a alternativa correta, a letra D deveria ter sido marcada nessa questão de número 4. Tá? Muito cuidado com ela. Letra E, nós temos assim, olha. A Constituição poderá ser emendada mediante projeto de iniciativa popular. Gente, já pode parar por aqui, né? A Constituição Federal não tem previsão para emenda por iniciativa popular. O artigo 60 da Constituição não prevê iniciativa popular e o Supremo, né, já se manifestou de que não é possível em nível federal, no nível da Constituição Federal, a menos que se faça um dia uma emenda. Em nível estadual, apenas para fins de aprofundamento, o Supremo admite emenda por iniciativa popular se isso estiver previsto lá na Constituição do Estado, tá? Então, letra D seria a alternativa a ser marcada dentro do contexto da questão de número 4, que foi disponibilizada para você. Não sei se você está percebendo, mas essas questões não são tão difíceis assim. A maior parte exige conhecimento do candidato sobre a literalidade da Constituição, artigos 60, 61, 62, 63 e assim por diante. Se você conhece esses artigos e um pouquinho dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, você consegue realizar essas questões, tranquilo? Mais uma questão de número 5 na tela, vamos lá. Olha aí, ó, diz assim. Ao tratar sobre as espécies normativas do processo legislativo brasileiro, a Constituição expressamente consigna que, logo, o que ele está buscando aqui de você é a alternativa correta sobre o que a Constituição prevê. A letra A diz que as medidas provisórias de legitimidade do chefe do Poder Executivo, publicadas em caso de relevância e urgência, terão prazo máximo de vigência de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Está errado, tá, gente? O prazo é de 60, prorrogável por mais 60, e não pode versar sobre nacionalidade. Letra B. São de iniciativa concorrente do Presidente da República e do Congresso Nacional as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Também está errado, não é competência de ambos. Letra C. A Constituição poderá ser emendada mediante iniciativa popular. De novo, aquilo que foi cobrado na questão anterior. Não existe apresentação de PEC, de proposta de emenda constitucional, por iniciativa popular, por ausência de previsão no artigo 60 da Constituição. Letra D. As medidas provisórias terão sua votação iniciada no Senado Federal. Também errado. O início, como regra, é na Câmara dos Deputados. E a letra E. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Perfeito? É exatamente isso que prevê a nossa Constituição Federal. Questão, então, exigindo de você conhecimento sobre a literalidade, né? Você achou fácil? Achou difícil? Essas questões que eu disponibilizei durante essa semana, eu queria saber o seu feedback. Então, aproveita para comentar aqui no vídeo, né? Para eu poder saber se você está gostando, o que você está sentindo. E você também pode dar sugestão, você também pode dar o seu feedback sobre os próximos temas para a gente trabalhar aqui no canal do YouTube, tá? Questão de número 6, vamos lá. Olha aí, uma questão de procurador do município Júnior. Vamos lá. Diz assim: sobre o processo de reforma da Constituição, assinale a alternativa incorreta. Então, o que ele quer é a alternativa errada, esse modelo, né, de questão inversa que é cobrado em alguns concursos mais difíceis. Letra A diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros, veja, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Ele quer a incorreta e essa está certa por estar consignada no artigo 60, inciso 1 da Constituição. Letra B. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Perfeito? É exatamente isso aqui. Letra C.
A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de emenda ao presidente, que, aquiescendo, o sancionará. Gente, ele quer incorreta e isso está errado, né? Por quê? Porque não existe sanção no projeto de emenda à Constituição. Como eu falei anteriormente, a emenda constitucional ela é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, não sendo necessário a sanção do presidente da República. E foi isso que foi cobrado de você, né? Ele quer a incorreta. Letra D. Fala que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Já trabalhamos isso hoje aqui, não é? O princípio da irrepetibilidade. E a letra E fala que a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Também está certo. Essa é uma limitação circunstancial ao poder de reforma, tá? Então, letra C, alternativa a ser marcada. Esse assunto, inclusive, ele é cobrado tanto na parte de processo legislativo, como também na parte de poder constituinte reformador, tá, gente? Então, pode vir na sua prova nesses dois tópicos, tenha muito cuidado. Questão de número 7, uma questão agora de juiz substituto da banca CESP-Sebrasp. À luz dos dispositivos constitucionais e do entendimento jurisprudencial acerca do processo legislativo, é correto afirmar que as leis que dispõem sobre o aumento de remuneração de servidores em cargos públicos na esfera estadual da administração pública, cuidado, ele quer na esfera estadual da administração pública direta, é de iniciativa. Bem, uma questão não muito difícil que envolve conhecer a Constituição Federal, saber o que é uma norma que deve ser observada por simetria, o princípio da simetria, e, evidentemente, o entendimento do Supremo, né? Quando o assunto é servidor público, gente, e perceba, é isso que está sendo cobrado aqui, ele está falando no enunciado, né? Aumento de remuneração de servidores em cargos públicos. Quando é esse assunto, a competência, a iniciativa para projeto de lei será sempre do chefe do executivo. No âmbito federal, presidente da República, no âmbito estadual, governador do estado, e no âmbito municipal, nós temos o prefeito. Isso é uma inferência que se faz a partir do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição. Lá se prevê para o presidente da República essa iniciativa, tá? E essa norma, ela se aplica por simetria aos estados. Então, aqui fala, letra A, que é competência, iniciativa privativa do presidente da República, né? Nós estamos aqui com a alternativa errada, porque é estadual e não federal. A letra B fala que é exclusiva do Congresso, também errado, porque é estadual. E a letra C fala privativa do governador de estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária. É isso aqui, tá? A letra D fala que é exclusiva da Assembleia, e não é, por aplicação do artigo 61, né, parágrafo 1º. Vale a pena depois você dar uma olhada no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Beleza? Então fica muito atento a esse detalhe. Mais uma questão na tela aí, ó, questão de Procuradoria Municipal também, que diz assim: em relação à emenda constitucional, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal. Então, o que ele quer, provavelmente, né, é a literalidade do texto constitucional. Letra A diz assim: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente do Senado Federal. Errado. Se você for no artigo 60 da Constituição, você vai perceber lá no 60, inciso 1, que a legitimidade é de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, e não do presidente. Letra B. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiver em âmbito 3/4 dos votos dos respectivos membros, né? A exigência não é de 3/4, e sim de 3/5, e a letra B foi considerada como errada. Letra C. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto obrigatório. Nós já vimos que o voto obrigatório não é cláusula pétrea, pode ser abolido. Então, letra D é a alternativa correta que nos resta. A matéria constante de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, tá, gente? Isso é o que consta, inclusive, lá do artigo 60, no seu parágrafo 5º, tá? Então, o princípio da irrepetibilidade é um dos pontos mais cobrados dentro do tema processo legislativo. Vamos, então, para mais uma questão? Vamos lá, questão de número 9 diz assim, ó. Em relação às medidas provisórias foram muito cobradas aí nos concursos, né, durante muito tempo, hoje ainda é, mas com menos incidência. Letra A. Os requisitos de relevância e urgência poderão ser dispensados quando a questão envolver matéria reservada à lei complementar. Errado, né, gente? Nem se pode editar MP quando a matéria estiver reservada à lei complementar. Letra B. Perderão eficácia desde a sua edição se não forem convertidas em lei no prazo de 120 dias, prorrogável única vez por outro período. Errado, é 60 mais 60 e não 120 mais 120. Letra C. Não existe qualquer vedação relacionada ao tipo de matéria que pode ser objeto de MP. Errado, a própria Constituição prevê limitações materiais MP, matérias que MP não pode tratar, como, por exemplo, aquelas que estão relacionadas à lei complementar, nacionalidade e assim por diante. Letra D. É vedada sua edição para tratar de matérias relativas à nacionalidade, à cidadania, aos direitos políticos, aos partidos políticos, ao direito eleitoral, ao direito penal, processual penal e processual civil. Então, o que ele está cobrando aqui de você agora? Memorização sobre as matérias que não podem ser objeto de MP. E é exatamente isso aqui. Ele pegou o que tinha na Constituição e jogou na letra D. A letra E fala que, após serem encaminhadas pelo presidente ao Congresso Nacional, terão sua votação iniciada no Senado. E, na verdade, a votação é iniciada na Câmara dos Deputados. Então, letra D, a alternativa correta a ser marcada, tá? Cuidado, né? MP é um assunto que tem muitos detalhes, algumas jurisprudências, algumas emendas constitucionais que mudaram a sistemática e é importante que você fique muito atento. Questão de número 10 diz assim, olha, foi proposta por 1/3 das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação uma emenda constitucional com o objetivo de alterar dispositivo referente à Defensoria Pública, visando-se aprimorar a estrutura orgânico-institucional desse órgão, uma questão de juiz federal substituto, TRF da 5ª Região. Votada em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, a emenda foi aprovada mediante 3/5 dos votos, ou seja, de acordo com o quórum, né, exigido pela Constituição. Essa questão é uma questão que está cobrando de você conhecimento diante de um caso prático. Eu chamo essa questão de caso prático e é importante você ter cuidado, tá? Então, ele disse aqui que, nesse caso prático, nós tínhamos Assembleia Legislativa, tá? Assembleia Legislativa, e essa Assembleia Legislativa apresentou essa emenda. Cuidado, dê uma olhada agora. Olha, não sei se você percebeu. Por 1/3 das Assembleias Legislativas. Se você for no artigo 60 da Constituição, lá você vai ter a legitimidade. Inciso 1, né, Câmara dos Deputados e Senados, que se exige 1/3, Presidente da República no inciso 2, e no inciso 3, que é o que está sendo cobrado de você, aí você encontra a Assembleia Legislativa. Mas lá não se fala em 1/3, e sim na metade. Gente, o que se fala lá é metade das Assembleias Legislativas. Então, essa é uma emenda inconstitucional, já que fere uma limitação formal ao poder constituinte derivado reformador. Acaba, então, cobrando de você conhecimento sobre emenda, artigo 60 e poder constituinte reformador. Essas foram as 10 questões de hoje. A gente praticamente fez uma aula de quase 30 minutos aqui, né, abordando o tema processo legislativo, para que você veja como o conteúdo que eu estou disponibilizando no canal Telegram é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo show. E para que a gente sempre esteja estimulado, né, fazendo essa postagem para você, eu te convido a chamar os seus colegas a participarem aqui, né, deixar o seu comentário, porque afinal de contas, fazer isso gratuitamente tem, evidentemente,
uma finalidade, que é atingir o objetivo de ajudar você. E a gente se sente estimulado na medida em que nós podemos ter um feedback seu de alguma maneira. Pode ser via comentário, pode ser com o aumento de número de inscritos no canal do Telegram, no Instagram, enfim, onde for possível. Eu espero que você tenha gostado. Convido você mais uma vez a curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E, claro, convido você a também compartilhar esse vídeo com pelo menos aí 3 amigos seus que possam também querer estudar numa aula como essa e às vezes não tenham acesso, aqui está tendo acesso gratuito. Desejo você bons estudos e o que você precisar, conte comigo, tá bom? Um forte abraço e até a aula da próxima semana. Valeu, pessoal!